Boa noite, irmãs. Boa noite, Frei. Muito bem. Podemos iniciar? Sim, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sabedoria. Rogai por nós. Certo. Então vamos iniciar aqui. A gente está vendo as pragas do Egito. A senhora me falou que hoje seria o último encontro, não é isso? Sim, é que a gente tem compromisso no mês de dezembro, eu não me recordei por isso. Tranquilo, tranquilo, irmã Ângela. Então vamos iniciar. Vamos ver hoje as pragas do Egito. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui pelo menos todas as pragas. Não é que ele faça uma a uma. Chega um ponto que São Gregório vai dizer que todas as pragas têm um sentido só. Então vamos iniciar aqui, né, sobre as pragas do Egito. Ele começa falando que o bastão de Moisés é sinal de virtude, simboliza as virtudes. E é o bastão de Moisés que reduz ao nada a magia dos magos. A magia é sempre vista como a degeneração da religião. Porque por isso que a magia ele diz aqui, a magia dos magos é o nada. Por quê? Porque a religião professa sempre a fé em alguém transcendente, além. Como é que agora este além de mim pode ser controlado por mim? Por isso que a magia é sempre uma degeneração da religião e o bastão de Moisés mostra claramente isso. Porém, o inimigo será sempre hábil, diz ele, em inventar armadilhas. Ele sabe se opor a Deus inventando mentiras. Por isso, então, precisamos sempre de estarmos muito atentos ao inimigo, às suas mentiras, às suas armadilhas. Porém, se o inimigo vai fazendo armadilhas, diz São Gregório, Deus vai operando maravilhas cada vez maiores. As maravilhas não são para provocar o estupor de quem as vê, mas elas são próprio para a utilidade daqueles que devem ser salvos. E assim é que, através das maravilhas operadas, o inimigo se torna vencido e o amigo se torna reconfortado. Isso a gente pode ver muito bem na história dos hebreus face aos egípcios, e o inimigo será sempre vencido pelas maravilhas de Deus, e o amigo será sempre reconfortado. Os hebreus crescem, se desenvolvem, os egípcios cada vez mais enfraquecem e morrem. Então, o hebreu é insensível aos males. Os hebreus serão sempre insensíveis aos males dos egípcios, ainda que eles devam sofrer com os egípcios. Diz ele que este é o símbolo da água transformada em sangue. Ou seja, os hebreus também experimentaram esta água transformada em sangue, estava ali de frente a eles. Para São Gregório, esta água transformada em sangue, que também é vista pelos hebreus, significam que em nossas cidades persistem muitas crenças. Em nossas grandes cidades, São Gregório fala de grandes cidades, ou seja, no seu tempo já existiam essas grandes cidades. Grandes cidades onde persistem muitas crenças, como na nossa de hoje. Porém, no meio das cidades tão movimentadas, a fé brota límpida e transparente, como sinal da água pura. A fé brota limpa e transparente da fonte divina. Os egípcios representam
os descrentes das nossas grandes cidades. Para eles, a água pura, enquanto para os homens de fé tem a água pura, para os homens descrentes, eles não têm mais a água pura, e sim a água é substituída pelo sangue envenenado, é transformada em sangue envenenado. Diz São Gregório, a astúcia do mentor frequentemente tenta mudar em sangue a água dos hebreus. Esta água mudada em sangue correspondem aos erros, né? Tentam mostrar, ou seja, os egípcios tentam mostrar doutrina, o mundo, a cidade grande tenta mostrar doutrinas diferentes. Porém, quando as pessoas resistem, quando as pessoas não resistem às doutrinas diferentes, às doutrinas, digamos, estranhas, a água mistura sua superfície, ou seja, mistura um pouco de erro, a sociedade mistura um pouco de erro na superfície e o homem tem a água não mais pura, mas a água transformada em sangue. Então, a água transformada em sangue é sinal daqueles que não estão atentos, não estão abertos à doutrina de Deus. E por que na mesma cidade, né, os hebreus e os egípcios, ou seja, quem é possível, sim, no meio das nossas grandes cidades, se deixar levar pela palavra de Deus, mas também é possível sucumbir pela mentira do malfeitor. O outro aspecto que São Gregório analisa são os sapos, as rãs. Uma das pragas, as 10 pragas, são estas rãs que invadem as cidades, as casas e os leitos. Lembrem-se que está dito lá na Sagrada Escritura que estas rãs invadem também os leitos dos egípcios. Ora, para São Gregório, as rãs são seres repugnantes, tanto pelo aspecto quanto pelo cheiro. O aspecto é repugnante e mais ainda é o seu cheiro. Elas se introduzem por todas as partes, nos quartos, nas casas, nos celeiros dos egípcios, mas não entram na casa dos hebreus. Elas só entram na casa dos egípcios, invadem a casa dos egípcios. São Gregório lê esta tempestade de rãs, essa chuva de rãs, esta invasão de rãs, como os efeitos desastrosos do vício. Nós já vimos lá em São Gregório Magno que os répteis são sinais dos vícios. Não sei se vocês se lembram disso. Mas aqui São Gregório de Nissa está dizendo quase que a mesma coisa. Ou seja, para os padres da igreja, os répteis são os efeitos desastrosos do vício. Representam os efeitos desastrosos dos vícios. Os vícios nascem onde? Nascem num coração impuro. E um coração impuro é como o pântano onde nascem as rãs, os sapos. É no pântano, naquela água suja, naquele lodo. Então, quem tem o homem que tem o coração viciado, tem o coração assim, imundo. E os vícios, as rãs, os vícios vão habitar na casa daqueles que escolheram viver como os egípcios. E por isso essas rãs pulam sobre as mesas, sobre os leitos, sobre os celeiros. Ou seja, estas rãs simbolizam de fato a vida impura e luxuriosa
dos seres humanos. No caso aqui, a vida impura e luxuriosa da luxúria, o pecado da luxúria contra a pureza dos egípcios. Mas qualquer pessoa que se deixe levar por isso, quem se deixa levar por uma vida impura, está dizendo São Gregório, é como viver no meio de um lamaçal, de um pântano. O pântano lamacento, de onde saem os sapos, as rãs, representa a natureza humana por nascença, nós nascemos, isso aqui tem um pouco de peso, porque não é que nós nascemos na impureza, mas, como diz o Salmo 50, em pecado minha mãe me concebeu. Então, representa a natureza humana por nascença e representa também, ao mesmo tempo, a inclinação animal do homem. Ou seja, a inclinação de se deixar levar pelos atos impuros e pela vida luxuriosa. Estas rãs deixam marcas nos leitos, nas mesas e nos armários. São Gregório fala aqui dos homens. Isso vale mais para os homens que para as mulheres. Diz ele, o homem debochado, ele está falando aqui dos efeminados, imprime de fato a sua marca por toda parte, de modo que é fácil distingui-lo do homem casto apenas pela maneira de arrumar a sua casa. Então, a sobriedade da arrumação de uma casa pertence àqueles que têm uma vida, digamos, casta. O exagero na casa, para São Gregório, é imagem do homem, ou do ser humano, da mulher também, mas, sobretudo, do homem debochado, tanto que a gente diz que uma casa com muitas cores é muito cheguei. Vejam que isso vem de São Gregório. Mas não só de São Gregório. São Gregório é um homem formado no mundo helenístico, ou seja, no mundo da filosofia, no mundo grego. E esta imagem, esta comparação que São Gregório usa, vem justamente de Platão, um dos pilares, dos pais da cultura grega. Porque Platão já comparava o estado dos vícios ao lamaçal. E, segundo Platão, esta transformação do homem em animal remontaria ao uso de máscaras nos bacanais. Os bacanais eram as festas gregas onde de tudo se fazia e se bebia. São Gregório lembra que, à medida que cada praga vinha, o faraó ia sendo endurecido por Deus. O coração do faraó, a cada praga que vinha, ele ia ficando endurecido por Deus. Como é que podemos entender, como é que poderíamos entender esta frase? Será que Deus estava, de fato, endurecendo o coração do faraó? Será que Deus, de fato, endurece o coração daqueles que se entregam, digamos, a uma vida de vícios? Primeira coisa que precisamos deixar bem claro, não é Deus que entrega as paixões vergonhosas àqueles que a elas se entregam. Então, não é Deus que joga, que empurra o homem no lamaçal. Nem menos foi por vontade divina que o faraó se obstinou, se endureceu, ficou resistente. Por que São Gregório conclui que não foi Deus? Porque a vida sórdida, a vida desvirtuosa, a vida sem brilho, não é obra da virtude. Porque é o livre-arbítrio que é o Senhor de cada pessoa. Ou seja, cada um de nós decidimos no nosso coração que direção, que destino tomar.
Por isso não pode ser interpretado que Deus tenha, de fato, endurecido o coração do faraó, como se fosse um efeito de Deus produzido no coração do faraó. O problema de São Gregório de Nissa é que quem se entrega, quem decide pelo seu livre-arbítrio dentro do seu coração a se entregar ao sentido perverso, não se interessa por conhecer a Deus. Ou seja, quem se entrega a um sentido perverso está optando por não conhecer a Deus. E assim, quem rejeita a Deus, Deus também respeita a liberdade do ser humano, de modo que ele fica sem poder abraçar esta pessoa e, portanto, a pessoa fica abandonada às paixões. Para São Gregório, é a recusa do conhecimento de Deus que causa a queda do homem numa vida sensual e degradante, como foi a vida dos egípcios. Ou seja, não foi Deus mesmo que endureceu o coração do faraó, mas foi o faraó que optou por não querer conhecer a Deus. E por isso ele foi quem recusou a Deus e ficou entregue às suas paixões degradantes. São Gregório usa uma imagem muito bonita. Por exemplo, um homem que, não tendo visto uma vala, dissesse que o sol o fez cair nesta vala, o que era que ele estava dizendo? Não foi que o sol o empurrasse na vala, mas foi a privação da luz que o fez cair na vala. Ou seja, ele ficou com os olhos encandeados pelo sol, porque ele rejeitou ver a luz. Então foi a falta de luz. O homem caiu na vala não porque o sol o tivesse empurrado, mas porque era escuro de modo tal que ele não pudesse ter visto a vala. Portanto, diz São Gregório de Nissa, não foi a vontade divina que endureceu o coração do faraó. Foi ele que, na sua liberdade, foi o faraó que, na sua liberdade, escolheu orientar-se para o mal e rejeitar a palavra de Deus. Agora, um outro sinal muito bonito é que, quando Moisés estende suas mãos, as rãs são destruídas do meio dos egípcios. Para São Gregório de Nissa, essas mãos estendidas de Moisés representam Cristo na cruz, que também estende os seus braços na cruz. Cristo é o verdadeiro e o sumo legislador, o supremo legislador. Isto é, todas as vezes que nós nos voltarmos para o legislador, seremos purificados de nossas impuridades, de tudo aquilo que tenhamos praticado de impuro. E a nossa impuridade aqui está representada pelas rãs. Por isso, quando Moisés estende as mãos, as rãs desaparecem, são destruídas. Todas as vezes que nós nos voltamos para o legislador, nós veremos estes hóspedes nefastos que nos envolviam serem destruídos. Para São Gregório, o que acontece com as rãs é o mesmo que acontece com as almas, que se desembaraçam de uma semelhante doença. A morte dos sapos, diz São Gregório de Nissa, é muito bonito o que ele diz aqui. A morte dos sapos representam que coisa? Sapos mortos. Representam aquilo que sentimos quando temos alguma lembrança do passado obscuro.
ele nos parece absurdo e infectuoso. Assim como as rãs são infectuosas, são absurdas, são nojentas. Coração que se arrepende se enche de desgosto pelo pecado. Por isso que estas rãs são mortas. Por último, São Gregório fala aqui da escuridão, a tentação, a última coisa, a última praga que ele analisa é a escuridão. Ora, para os egípcios tinha uma escuridão, mas para os hebreus o sol brilhava. Segundo São Gregório, isto quer dizer que não é uma fatalidade que mergulha uma pessoa nas trevas e outro na luz. Somos nós, interiormente, pela nossa liberdade, que escolhemos o sol ou as trevas, ou o ar escurecido. Somos nós que decidimos, dentro do nosso interior, com o nosso livre-arbítrio, se queremos sol ou se queremos ar escurecido. Interessante que o sol brilha para todos, diz São Gregório de Nissa, isto é, o sol é a imagem da vida luminosa, a vida virtuosa, a vida luminosa, a vida virtuosa brilha para todos. Porém, alguns se deixam arrastar para o pecado. Alguns preferem, mesmo tendo o sol, preferem se deixar arrastar para o pecado por suas más ações e terminam por trilhar na escuridão. São 10 pragas, mas São Gregório analisa estas 3 e depois ele fala aqui dos mosquitos e gafanhotos, por fim. Para São Gregório, a conclusão dele é esta: todas as pragas do Egito são causadas pela sua liberdade, ou seja, são eles que, na sua liberdade, escolheram estas pragas, escolheram viver no meio da confusão. Diz São Gregório que a causa da desgraça das nossas vidas somos nós mesmos. A causa da desgraça da vida de uma pessoa está nela mesma. Não foi este ou aquele que a jogou nisso, mas ele diz aqui uma palavra muito bonita, uma frase que vocês podem anotar. Nenhum mal pode ser produzido sem o nosso consentimento. Nenhum mal pode ser produzido sem o nosso consentimento. Portanto, diz São Gregório, a conclusão dele, quando dizemos que um doloroso castigo inflige os que ousam, doloroso castigo que Deus inflige aos que usam perversamente a sua liberdade, precisa de ser compreendido como que é em nós mesmos que tais sofrimentos têm seu princípio e sua causa. Ou seja, não é Deus que inflige sofrimentos a quem o desobedece. É a pessoa que em si mesma, na sua liberdade, no seu livre-arbítrio, escolheu o caminho da desgraça, da ferida, o caminho da desventura. Não é Deus que manda castigo, mas é a pessoa com as suas escolhas que, de fato, provoca sofrimentos, traz sofrimentos sobre si, sobre a sua vida. Aquilo que nós paramos por aqui hoje, e gostaria agora de ouvir vocês, já que estamos terminando,
se também ficou monótono, é um pouco diferente, porque aqui não temos tanto o que ler, e aí vocês poderiam me dizer também como é que foi a nossa explanação, para também melhorarmos a nossa metodologia. Interessante, Frei, quando o senhor fala sobre o livre-arbítrio, porque todos os seres vivos Deus fez ser submetido a si mesmo, né? Enquanto ser humano, ele deu essa liberdade, amou tanto o ser humano que o deixou livre para suas próprias escolhas. E realmente a gente que faz as nossas escolhas, se a gente escolhe as trevas, se a gente escolhe a luz, se a gente escolhe o céu, se a gente escolhe o inferno, né? Então, isso começa dentro de nós, nas nossas escolhas de vida. Isso mesmo, irmã. Para São Gregório, o livre-arbítrio terá um grande peso para a direção que queremos dar à nossa vida. Por quê? Nós somos feitos à imagem de Deus, não é isso? Somos feitos à imagem de Deus. Dizer que somos feitos à imagem de Deus significa dizer que nós temos o livre-arbítrio. Deus tem a liberdade, ele criou livremente. Ele não foi constrangido por ninguém a criar o ser humano, a criar os astros. E os animais têm vida, não é? Um gato, um cachorro, é verdade, eles têm vida. Mas eles não são racionais. O único animal que a biologia entende de chamá-lo de racional é o ser humano, porque o ser humano tem o uso da razão. E por isso a Sagrada Escritura não diz que o gato foi feito à semelhança de Deus. Ele não foi feito à semelhança de Deus, não porque Deus não tenha 4 pés, e o homem tenha 2 pés e 2 braços, e Deus tenha 2 pés e 2 braços. A nossa imagem com Deus não é só antropomórfica. Ela pode ser também, mas pouco difícil de nós dizermos com muita precisão tudo isso, né? É verdade que tem antropomorfismos em toda a Sagrada Escritura. O próprio Moisés viu Deus pelas costas, viu as costas do Senhor. Mas não é só na forma, ou seja, não somos a imagem de Deus, não podemos pensar ser imagem de Deus só na forma de 2 braços, 2 pés, cabeça, um corpo, etc. Mas também no aspecto psicológico, né? Não só antropomórfico, mas também psicológico. Temos costas, temos a barriga, né? o ventre, chamado assim, mas também nos aspectos psicológicos. No aspecto psicológico, Deus é livre, ele não é constrangido a nada. Ele age livremente, ou seja, ele tem o livre-arbítrio, e nós também temos o livre-arbítrio. Por isso, São Gregório vai muito assim, digamos, colocar ênfase, colocar um acento muito grande na questão do livre-arbítrio. Veja que hoje nós falamos várias vezes nisso. É o homem que escolhe viver como rã, como réptil, é o homem que escolhe as trevas, é o homem que escolhe a luz, é o homem que escolhe sair do pântano, é o homem que escolhe ir até o legislador, e por isso Moisés, a imagem do legislador Moisés, que abriu os braços e matou, destruiu as rãs, né? Cristo que também, quando abre seus braços na cruz, destrói os nossos pecados. Mas somos nós que devemos ir até Ele. Ele está lá, pronto, preparado para nos receber, mas nós precisamos de sairmos de nós mesmos e irmos. Lembrem-se que esta também é a mesma mensagem do Evangelho. O cego Bartimeu, por exemplo, estava sentado pedindo esmolas, ou seja, quem fica sobre si mesmo, o sentado é aquele que está sobre si mesmo, é cego. Mas, quando ele, ouvindo a voz de Jesus, se dirigiu a Jesus, ele saltou, ou seja, ele saiu de si e foi até o legislador, foi até Jesus. E assim ele ficou curado da cegueira. Ou seja,
Quem fica sobre si mesmo, fica cego. Quem decide sair de si mesmo e ir até o legislador, é curado da sua cegueira, é curado dos seus pecados, porque a cegueira de Bartimeu também é sinal, é imagem, prefigura os pecados do ser humano. Não só os de Bartimeu, mas de todos nós. O pecado nos cega. A mentira, por exemplo, uma pessoa que mente, vai mentindo, 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 e acha que não está fazendo nada de mal, porque até um certo momento ninguém desconfia da sua mentira, até que um dia ela é apanhada na mentira, mas aí ela já está, digamos, afundada na mentira, porque não consegue mais dizer a verdade. Se educou a mentir, a enganar, a trapaçar os outros. Mas muito obrigado, irmã, pela tua intervenção, viu, que rendeu aqui os meus comentários. Frei, é interessante também quando o senhor fala desse movimento de sair de si. Mesmo nesse movimento de sair de si, é uma livre escolha nossa, escolher Deus, né? Somos livres para escolhê-lo, sair de nós mesmos para ir ao encontro dele. Não é algo que ele nos força a fazê-lo, né? Perfeitamente, irmã. Isso mesmo, não é ele que força, ele provoca no sentido que chama, mas não que ele force, né? Não tem um constrangimento de Deus. É uma decisão pessoal nossa. Por isso, o faraó, digamos, com os egípcios todos, afundaram nas águas do mar. Porque Deus podia agir diferentemente, poderia, mas ele respeitou a liberdade do ser humano. E por isso e o que nos faz morrer não é Deus. Não é Deus quem nos castiga, mas somos nós com o nosso livre-arbítrio que escolhemos não obedecer, não se abrir, não sair de si e ir até Deus, ir até o nosso legislador, ir até aquele que pode nos absolver dos nossos pecados e das nossas faltas. Não tem nenhum constrangimento de Deus. É verdade que ele poderia, sim, ele tem o poder para isso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele tinha poder para perdoar os pecados de todos, mesmo que as pessoas não quisessem ser perdoadas. Mas o que é que ele usa? Do livre-arbítrio. Portanto, a pedagogia, respeitar o livre-arbítrio, portanto, a pedagogia de Nosso Senhor vai ser sempre aquela de educar para a conversão e não de impor a conversão. Mais algum comentário? Irmã Ângela me falou que nós encerramos hoje por aqui, tá bem? Mês de dezembro, eu sei, é cheio para todo mundo. Não sei como será o mês de janeiro, tudo bem, mas janeiro também é mais ou menos férias. E assim que vocês queiram voltar, se quiserem voltar, também não são constrangidas a voltar. E se nós pudermos, aí a gente leva adiante a nossa formação, porque pelo menos eu acho ela muito interessante, ainda que seja assim à distância. O interessante seria mais se vocês adquirissem esse livrinho e começassem a lê-lo, né? É muito interessante dar uma olhadazinha naquilo que nós falamos. Pode parecer assim um pouco diferente do usual nosso, mas é um livro que eu acho muito interessante. Inclusive, eu já falei com os jovens aqui da paróquia que gostaria que eles lessem, por exemplo, Gregório de Nissa, Vida de Moisés, Carta de Diogneto, esses documentos clássicos dos padres da igreja e que são tão bonitos, né? Eu gostaria de desejar um Feliz Natal a cada um de vocês. Gostaria que 2026, mesmo tendo passado o jubileu, pudéssemos colher muitas graças, muitas bênçãos na vida de cada um de nós, por aquilo que estamos celebrando este ano, tá bem? E gostaria também de desejar um bom prosseguimento, boas festas, bom prosseguimento a cada uma, e a gente retorna quando for oportuno para nós, tá bom? Tá bom, Frei. Igualmente o senhor, toda a sua comunidade. Muito obrigado, uma boa noite, paz e bem. Boa noite.